Olá, alunos. Aqui é o professor Paulo de Tarso e estou aqui para compartilhar com você algumas reflexões em relação à produção textual, focando na redação. Existem alguns pontos que eu quero destacar com você para que o processo de escrita da sua redação seja algo mais fácil. E para isso eu quero destacar pelo menos 5 pontos com você, que eu acho interessante. O primeiro ponto que é importante você guardar não apenas para este propósito que é a escrita da redação, é o fato de que tudo tem um método correto de fazer. Guarde isso para a sua vida. Tudo que você for fazer na vida tem a forma correta de se fazer. E são mais bem-sucedidos aqueles que sabem aplicar a metodologia correta. Eu sou professor de metodologia da pesquisa científica e costumo orientar as pessoas no caminho da pesquisa e no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, da sua dissertação, do seu TCC, da sua tese, porque existe o método correto de se fazer. A redação é a mesma coisa. Se você não aplicar um bom método para a escrita da redação, você fatalmente terá insucesso. E se você aplicar o método correto, suas chances, então, elas vão aumentar significativamente. Uma primeira coisa que eu quero destacar agora, indo para a perspectiva prática, é o seguinte. O maior erro de quem vai escrever uma redação é ele pegar o material, olhar o tema da redação e começar a escrever. Quem faz isso comete um erro gravíssimo, porque você começa a escrever e num certo momento da sua escrita, você vai perceber que alguma coisa não está indo bem, ou você deveria ter colocado alguma coisa que não colocou, ou não está do jeito que você achou que deveria estar. Enfim, o processo de escrita ele pode surpreender você e você ter que parar a escrita. Só que como você cometeu este erro de começar a escrever, você não tem como arrumar, porque aí você vai riscar, você vai apagar, e isso vai ser algo negativo para você. Para fazer essa redação, eles permitem que você entre com um rascunho, né? Um papel em branco. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, ao tomar ciência da temática, você então rascunhar. Você apontar quais são os itens que você acha que são pertinentes e que devem estar na redação. Então você vai anotando os itens que você acha importantes, que você acha interessante, relevante, e vai anotando. Eu vou escrever sobre isso, vou falar sobre isso, isso aqui também é importante, eu vou falar, isso aqui também, e você vai montando então o mapa da sua escrita. Depois que você monta esse mapa, você deve olhar para ele e fazer uma crítica no sentido de construir o alinhamento, né? Ou aquilo que Ferdinand Saussure, o pai da linguística moderna, chama de linearidade do texto. Você vai olhar os conteúdos que você quer que tenha na redação e vai dar valor a eles. Isso aqui vem primeiro, depois vem isso aqui, não, isso aqui vai por último, depois vem isso. Ou seja, você vai organizar a estrutura da sua escrita e aí sim, você então, tendo decidido o que vai escrever, você vai para o segundo item, que é a montagem da estrutura.
Porque você pode definir o que vai escrever, mas isto, quando você coloca no papel, pode ficar com uma estrutura ou uma lógica inadequada. Então, o que é importante você fazer depois de definir o conteúdo, né? Aquilo que você quer que tenha na redação, é montar a estrutura. Porque montando a estrutura, ou seja, tendo o conteúdo e montando a estrutura, você já deu meio caminho para fazer uma boa redação. Você há de convir que isto é muito melhor do que pegar e começar a escrever, e depois se arrepender, ou depois querer tirar coisa, ou depois, enfim, se arrepender daquilo que você escreveu. Então nós temos aí já de início duas coisas importantes, não é verdade? Você pega então a temática da redação, né? Pega o enunciado. Uma vez pegando o enunciado, você começa a definir o que vai escrever. E depois que você define o que você vai escrever, você constrói a lógica da escrita, ou seja, a estrutura, né? Eu tenho aqui 15 coisas que eu acho que são relevantes para entrar nesta redação. O que entra primeiro, o que vem depois, o que vem no início, o que vem no meio, o que vem no fim. E aí você monta, então, esta lógica. Você pode numerar, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso é 4. Pega o papel para escrever a redação e agora você vai, então, ter esta fonte que vai orientar você na escrita. Então você vai lá de novo e vai trazendo para cá. Isto vai, com certeza, facilitar bastante a sua escrita. Uma coisa também que você precisa entender é que uma redação ela deve ter início, meio e fim. E você deve pensar, então, que o início é sempre uma reflexão na qual você não entra na temática. Pensa bem sobre isso, aluno. Por exemplo, vamos pensar aqui educação e tecnologia. Ok, educação e tecnologia. A educação e tecnologia é o meio. Ela é o meio da sua redação. Porque na introdução, você pode falar numa educação, por exemplo, sem tecnologia. Você pode dizer, a educação, por muito tempo, né, se realizou de forma presencial, o acesso aos livros se dava por idas a bibliotecas ou livrarias, adquirindo obras que eram referenciadas. Este tipo de educação que prevaleceu por séculos, ele criou uma estrutura, então, de estudo baseado no professor dentro de sala de aula, os alunos sentados em grupo, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso pode ser uma entrada, porque a partir do momento que educação e tecnologia é a sua temática, ela não pode ser a entrada. Ela tem que ser preparada, né? Tem que ser arada a terra para que o assunto ou a temática seja puxado. No atual contexto, contudo, a tecnologia se insere dentro da educação e, com isso, transforma a forma de se estudar, tanto para escola, como para professores, como para educadores. Pois a partir da tecnologia, perceba, agora você já está no meio da sua redação. No fim, é importante você pegar essas duas dimensões e trazer. Então, conforme refletido na presente redação, conforme refletido no texto, conforme refletido ao longo do texto, verificamos então que a educação tem vivido, no contexto recente, grandes transformações por conta da inserção da tecnologia, pois quando comparado, aí você vai buscar lá, quando comparado o modelo tradicional, presencial, não tecnológico e o modelo virtual, tal,
você então consegue, a partir dessa estrutura que você faz no texto, torná-lo um texto mais atraente. Então veja, você já tem aqui algumas diretrizes importantes para você escrever. Primeiro, pega o tema e não escreve. Define o que você vai escrever. Depois, organiza aquilo que você definiu, né? Organiza este conteúdo de forma linear. E depois, você tem que saber que aqueles elementos que você pegou e que estão diretamente vinculados à temática, eles devem ser meio, elas não podem ser a entrada. Não pode ser a entrada. Não se joga a semente na terra para depois arar a terra, para depois adubar a terra. Na verdade, né, o semeador, ele prepara o terreno primeiro, prepara a terra primeiro, e depois ele joga a semente. Então você tem que saber que existe esta necessidade, né? Esta necessidade de você colocar os itens organizados de forma a construir o seu texto com início, que é uma abordagem preparatória para a temática, o meio, que é a temática, e o fim, no qual você vai pegar tanto os aspectos introdutórios quanto os aspectos do desenvolvimento. É assim que se faz uma redação. Então você pode, antes de chegar o dia do Enem, já ir treinando isso. Pega uma temática qualquer e aplica o que eu estou te falando aqui. Aplica o que eu estou te falando. Pega essa temática, formula lá o que você vai escrever. Nossa, porque você tem tempo para isso, né? Vou falar disso. Organiza isso aí. E depois vê aquilo que está inserido na temática para você saber que é o meio da sua redação. Uma outra coisa importante que eu quero destacar para você é use e abuse de conectores. Alunos, o que enriquece um texto e define a sua lógica, a sua coesão e a sua coerência são os conectores. Texto, a palavra texto no original é tecido. Tecido. E o tecido é a amarração de vários fios, forma o tecido. Então, o texto ele tem esta origem justamente porque o texto ele são várias partes que são amarradas, né? Que são os parágrafos. Você inicia um parágrafo, termina um parágrafo. Quando você inicia outro, ele não pode estar solto do anterior. Então, conectores são extremamente importantes para fazer essa amarração e criar a lógica do seu texto. Diante do exposto, você coloca algo muito legal, tal. Diante do exposto, pronto, você já amarrou, já trouxe tudo aquilo para a continuidade do seu texto. Coloca. Assim sendo, pronto, você já amarrou. Já trouxe o que você escreveu antes para cá. Assim, conforme vimos, amarrou. Assim, diante do que foi proposto, diante do que está proposto, tal como refletimos até aqui, tudo isso são conectores, são formas de você amarrar o texto e deixar esse texto coerente. Isso vale muito ponto para uma redação ser classificada como boa, do que ficar aqueles parágrafos soltos, que você não consegue ver o que está aqui no que está lá. Você tem que ir encadeando, amarrando, né? E para fazer isso, o recurso são os conectores. Assim, desta forma, assim sendo, diante disso, portanto, e outros conectores. São vários conectores, né? Procura
gravar bem esses conectores. Procura gravar esses conectores. E você vai, com certeza, fazer uma boa redação. Você está percebendo que eu estou te dando umas dicas que vão potencializar a tua capacidade de escrita? Não é verdade? Então eu tenho certeza que você não vai cair no erro que muitos que vão estar lá fazendo o Enem vão cair. Muitos vão pegar, vão ver o tema e vão começar a escrever. Você não. Você não. Você não vai fazer isso. Você vai olhar o tema e vai pensar o que eu posso escrever nessa temática. E vai definindo ali. Vai definindo ali o que você vai escrever. Não é verdade? Depois, você vai pegar tudo isto que você reuniu e definiu como conteúdo para a sua redação e vai fazer uma crítica. O que vem primeiro? O que eu posso colocar depois? E depois? E em seguida? Você veja, muita gente já está lá escrevendo e você está aqui planejando, analisando, para que você construa um bom texto. Depois que você conseguiu definir este conteúdo e organizar ele, você vai para uma outra reflexão. Qual que é a temática? Eu tenho que preparar o terreno para essa temática. Eu não posso entrar nela direto, porque senão eu entro e esgoto. Não. Eu tenho que preparar. Esse terreno para que então eu possa trazer a temática para a discussão. Você vai então utilizar os conectores, né, na sua construção para que o seu texto tenha lógica, coesão e coerência. Você fazendo isso, você com certeza vai ter muito mais sucesso do que muitos que vão estar lá com você e que não vão chegar preparados para realizar esse exame. Por fim, eu quero te dizer uma outra coisa importantíssima. E isso, com certeza, quando os avaliadores eles identificam no texto, eles valorizam o texto muito mais. Que é você aparecer no texto, você se identificar com a temática, estabelecer uma relação com esta temática, se ver na temática. Então, se é educação e tecnologia, você é um estudante e você se beneficia da tecnologia, porque você, a partir da tecnologia, tem acesso a conteúdos de grandes centros universitários, de grandes instituições. Você tem acesso a obras completas em PDF, por exemplo. Você tem acesso a sites institucionais que permitem a você ter acesso a conteúdo extraordinário. E isso permite a você sonhar com uma educação de maior qualidade, se aprofundar mais no teu conhecimento, se coloca dentro da temática que você está fazendo a redação. Fatalmente, você vai ficar surpreso com o resultado, porque se você seguir essas temáticas, né, esses conselhos que eu estou te dando aqui, levar eles a sério, levar eles às últimas consequências, aplicar no processo de escrita da sua redação, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Um bom exame para você.